Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos fechar hoje, de forma definitiva, a nossa meditação no capítulo número 5 de Gálatas. Eu vou fazer uma leitura corrida, tanto da mensagem em si, como também nas referências. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Gálatas, capítulo número 5, na mensagem em si e também nas referências. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Está escrito o seguinte: exortação a conservar a liberdade cristã. Gálatas, capítulo número 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeças à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis uns aos outros, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E os que são de Cristo crucificaram a carne com
com as suas paixões e concupiscências. Vou repetir. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Agora vamos, irmãos, passar, a nossa leitura também corrida, da mesma forma que nós fizemos aqui hoje, nesse capítulo número 5 de Gálatas. Nós fechamos a meditação diária com vários vídeos gravados, até onde foi permitido, de acordo com o tamanho do nosso propósito de fazer cada vídeo, Fizemos vários vídeos nesse único capítulo de Gálatas 5, meditando nos versículos da palavra de Deus e também nas referências, E hoje fechamos e estamos fazendo aqui, nesse fechamento, a leitura corrida, tanto da mensagem em si, como também das referências. Tudo num único vídeo. Em outras palavras, esse vídeo de hoje é o resumo desses vídeos que nós fizemos, desde quando começamos até o último vídeo da mensagem de Gálatas 5, tá certo? Vamos à leitura corrida agora das referências, tá certo? Que diz o seguinte, Gálatas, capítulo 5, versículo 4, Da graça tendes caído. Alguns dos Gálatas tinham substituído sua fé em Cristo pela fé na obediência à lei. Ou seja, deixou a verdadeira fé em Cristo, para obedecer à lei, para voltar aos primeiros rudimentos, daquilo que antecedeu a Cristo, de Gênesis até Malaquias. Da graça tendes caído. Alguns dos Gálatas tinham substituído sua fé em Cristo pela fé na obediência à lei. Gálatas capítulo 5, versículo 1, 6 e 7. 5 e 3. Paulo declara que os tais caíram da graça. Cair da graça é estar alienado de Cristo. Confira em João capítulo 15, versículos 4 ao 6. E abandonar o princípio da graça de Deus, que nos traz vida e salvação, é anular a nossa associação com Cristo e deixar de permanecer nele. Ver em João capítulo 15, versículo 6, nota. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 ao 22. Ver o estudo Fé e Graça, página 1704. Versículo 6, de Gálatas 5, 6. A fé que opera por amor. A Bíblia afirma que a pessoa é salva pela fé. Gálatas 2, capítulo 15, versículo 15 e 16. Romanos capítulo 3, versículo 22. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Neste trecho, Paulo define a natureza exata dessa fé. A fé salvífica é uma fé viva num Salvador vivo. Vou repetir. A fé salvífica é uma fé viva num Salvador vivo. Ou seja, em Cristo Jesus. Aquele que foi morto, crucificado, ressuscitado, Foi morto, crucificado, ressuscitado, e subiu ao céu, vivo, de corpo, alma e espírito. É o único que desceu do céu e para o céu voltou, que foi morto, crucificado, foi enterrado, mas não permaneceu, a morte não teve poder sobre ele. Não existe nenhum outro Salvador, irmãos, fora de Cristo. Foi o único que morreu, foi enterrado e ressuscitou. Subiu aos céus e vive e está sentado à direita do Pai. E vive e reina
para todo sempre. Nenhum outro Salvador que o mundo venera, que o mundo idolatra, né, e diz que ser seu Salvador, nenhum deles, né, todos eles foram mortos, enterrados, mas nenhum ressuscitou. Né? Somente Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo e reina para todo sempre, ao lado do Pai no mais altos céus. Né? Aleluia, Pai. A fé salvífica é uma fé num Salvador vivo. Fé esta tão vital que não pode deixar de expressar-se em atos motivados pelo amor. A fé que deixa de amar e obedecer a Cristo verdadeiramente, né? A fé que deixa de amar e obedecer a Cristo verdadeiramente, confira em 1 João, capítulo 2 e 3. Capítulo 2, versículo 3. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Muitos entendem por primeira epístola de João, né? Gálatas 5, 1 João, capítulo 5, versículo 3. De demonstrar interesse genuíno pela obra do reino de Deus. Confira em Mateus, capítulo 12, versículo 28. E de claramente resistir ao pecado e ao mundo. Versos 16 e 17. Não é fé salvífica. Confira em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Ver o estudo Fé e Graça, página 1704. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 7. Impedido de obedecer à verdade, o falso ensino, ou nega as verdades fundamentais da fé cristã. Versos, ver capítulo 1, versículo 9, nota, né? Impedido de obedecer à verdade, o falso ensino, ou nega as verdades fundamentais da fé cristã. Ver, para entender o que quer dizer essa afirmação, ver, né? Capítulo 1, versículo 9, nota. Ou declara que é necessário algo mais além do Novo Testamento para o crente ser um cristão completo. Confira capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 16, capítulo 5, versículos 2 ao 6. Todo o ensino cristão deve ser averiguado pelo teste da verdade apostólica. Isto é, o ensino em evidência conforma-se com a mensagem original de Cristo e dos apóstolos conforme o Novo Testamento. Confira. Gálatas 1, versículos 11 e 12. Gálatas 2, versículos 1, 2, 7 ao 9. Ver em Efésios capítulo 2, versículo 20, nota. Devemos fazer as duas seguintes perguntas. Algum ensino omite parte da mensagem apostólica? Ou acrescenta-lhe algo extra-bíblico, ou seja, fora da Bíblia, embora reconhecendo a mensagem apostólica? Ou seja, mensagem que tem aparência igual da mensagem dos apóstolos, mas está fora da palavra de Deus. Né? Devemos fazer este exame. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nunca devemos averiguar tais ensinos exclusivamente pelos nossos sentimentos. Experiência, resultados, milagres, ou por aquilo que outras pessoas estão dizendo. O Novo Testamento é o padrão supremo da verdade. Vou repetir. O Novo Testamento é o padrão supremo da verdade. Entende, irmãos? Devemos acautelar-nos de qualquer ensino, afirmando que as Escrituras já não são suficientes e que a igreja precisa de erudição, ciência, filosofia
e psicologia modernas. E sim, a palavra de Deus basta. Ela e simplesmente ela e nada fora dela. Não existe necessidade de complemento algum ou nenhum para que nós possamos alcançar a salvação de Deus. O Novo Testamento é o padrão supremo da verdade. Devemos acautelar-nos de qualquer ensino afirmando que as Escrituras já não são suficientes e que a igreja precisa de erudição, ciência, filosofia, psicologia modernas ou de novas revelações a fim de alcançar sua maturidade em Cristo. Chamados à liberdade, ver em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, nota sobre a liberdade cristã. Gálatas 5,17, o espírito contra a carne. O conflito espiritual interiormente no crente envolve a totalidade da sua pessoa. Este conflito resulta ou numa completa submissão às más inclinações da carne, o que significa voltar ao domínio do pecado, ou numa plena submissão à vontade do Espírito Santo. Continuamente o crente, sob o senhorio de Cristo, verso 16, Romanos, capítulo 8, versículo 4 ao 14. O campo de batalha está no próprio cristão. O campo de batalha está no próprio cristão. E o conflito continuará por toda a vida eterna, visto que o crente, por fim, reinará com Cristo. Romanos, capítulo 7, versículo 17 ao 25. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Ver em Efésios, capítulo 6, versículo 11, nota. 5,19. As obras da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, as obras da carne. Para comentários sobre cada obra da carne. Ver o estudo, as obras da carne e o fruto do Espírito. Página 1802. Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Não herdarão o reino de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 5:21. Não herdarão o reino de Deus. Embora Paulo afirme que é impossível herdar o reino de Deus mediante a prática das obras da lei. Capítulo 2, versículo 16. Gálatas 5:4. Ensina também que a pessoa pode excluir-se do reino de Deus, envolvendo-se com práticas pecaminosas. Ver em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, nota. Confira em Mateus, capítulo 25, versículo 41 ao 46. Efésios, capítulo 5, versículo 7 ao 11. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O fruto do Espírito, para comentários sobre os vários aspectos do fruto do Espírito. Ver o estudo, as obras da carne e o fruto do Espírito. Página 1802. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.